Olá, sejam muito bem-vindos, bem-vindas. Vou aproveitar enquanto vocês estão chegando para compartilhar esse vídeo, essa live aqui na minha página pessoal. Então venham chegando, a gente vai bater um papo hoje sobre o equilíbrio entre planejamento e fluidez. Eu venho pesquisando isso há um tempinho. Então, já vamos começar. Deixa eu só compartilhar aqui na minha página pessoal. E eu já vou voltando aqui para a gente conversar. Pronto, compartilhado. Muito bem-vindos e bem-vindas. Estou vendo pessoas queridas por aqui já, pessoas que vieram do Instagram, né? Eu falei que passei lá no Instagram para contar que eu ia começar isso por aqui. E a gente vai bater um papo hoje sobre o equilíbrio entre planejamento e flexibilidade. E aí, eu acho que vale começar. Primeiro, queria saber de onde vocês falam. Vai escrevendo aí. Já vi que tem gente de Portugal, tem gente de São Paulo, tem gente do Rio. Me conta de onde vocês falam, para eu poder ir trazendo exemplos também que conversem com a realidade de cada um de vocês. Eu agora estou falando do Rio. E aí, quando eu estava desenhando essa live entre planejamento e fluidez, né, e flexibilidade, foi muito engraçado, porque eu me vi caindo em dois arquétipos muito claros, né? Uma ideia foi: eu vou planejar tudo, vou botar tanto tempo para isso, para essa parte, depois tanto tempo para essa parte, depois tanto tempo para essa parte, depois tanto tempo para essa parte, e aí eu vou falar disso, depois eu vou falar disso, e aí vou pedir para as perguntas virem só no final, porque senão eu vou perder o meu fluxo de ideias, e eu preciso muito falar tudo isso, e blá, 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 blá. Aí eu falei, tá estranho. Aí eu fui para o outro extremo. Então é isso, eu vou falar 5 minutos, e aí, depois desses 5 minutos, eu vou só abrir para perguntas e vamos ver para onde o fluxo leva, para onde o fluxo vai. E talvez a gente mude de assunto, mas é isso, é o que está vivo naquele momento. E aí vamos ver se eu vou saber responder as perguntas ou não, se eu vou ter exemplos ou não. Vamos fluindo, vamos vendo. E aí eu falei, não, peraí. Deve ter um meio do caminho entre essas duas coisas, né? Então, como é que eu desenhei a live de hoje? Eu tô aqui com vocês, me vendo no vídeo, é uma coisa muito louca me ver falando. E desse lado da página eu tenho um roteirinho que eu fiz. Então eu vim estudando na última semana, na verdade, venho estudando esse tema há muito tempo. Vocês vão entender por que esse tema é tão vivo, tão importante para mim. Já vou falar sobre isso. Mas vim sistematizando algumas coisas na última semana, que acho que alguns de vocês vieram para cá por conta do tema. Então quero honrar essa vontade de vocês de se aprofundarem nesse tema. E vou abrindo para perguntas à medida que a coisa for ficando vivo em vocês. Então, podem perguntar a qualquer momento e comentar e falar da experiência de vocês. E eu vou abrindo para perguntas à medida que eu senti que eu fechei um assunto e aí abro para outro assunto a partir das perguntas, tá? Então, a gente vai funcionar um pouco nessa mistura entre planejamento, aqui no meu planejamento de roteiro, e na flexibilidade do que está vivo em vocês, do que emerge em vocês. Então, uau, temos pessoas de Rio, temos pessoas de Portugal, temos pessoas de Porto Alegre. Ju, estou indo para sua terra agora, na sexta-feira, vou passar 10 dias aí, estou bem feliz, sou sempre muito bem recebida em Porto Alegre. Então, vamos lá. Acho que a primeira coisa que eu acho importante a gente trazer, que vai ser a tônica de
possivelmente muito do que a gente vai conversar hoje é algo que a comunicação não violenta vem me ensinando, que é a gente descolar estratégia de necessidade, tá? O que eu quero dizer com isso? O que é a necessidade? Então, nesse caso aqui, a gente está falando sobre a relação com o trabalho, né? Que é o meu campo de estudo mais profundo. Como o autoconhecimento pode potencializar a gente a ter trabalhos que regenerem a vida, tanto dentro de nós quanto fora de nós. Então, é importante você saber onde você quer chegar, qual é o seu objetivo. Mas o seu objetivo não é a sua necessidade, ela não tem uma forma específica. A necessidade é um estado de espírito. É como você deseja se sentir, né? Então, é muito importante você ter clareza de como é que você deseja se sentir. Qual o estado de espírito que você quer atingir. E a estratégia é uma forma que a gente encontra de atingir esse objetivo, essa necessidade. E é importante a gente lembrar que a estratégia é uma que a gente consegue imaginar hoje dentro das infinitas estratégias para a gente conseguir aquela necessidade, né? Então, muitas das pessoas que chegam para mim chegam com eu quero empreender um negócio social. É isso, eu quero abrir um negócio social, acho que é esse o meu objetivo. E aí a primeira coisa é, por que você quer empreender socialmente? Por que você quer um trabalho com propósito? Porque o trabalho com propósito é, em si, uma estratégia. Ele não é uma necessidade. Qual é a necessidade? Aí para algumas pessoas vai ser, eu quero me sentir contribuindo para a vida, para a regeneração da vida, ou eu quero me sentir mais coerente, ou eu quero me sentir mais vivo, ou eu quero acordar com alegria de fazer o que eu faço, eu quero sentir que eu estou colocando os meus dons e talentos a serviço do mundo. Essa é a necessidade. Talvez empreender um negócio social seja uma ótima estratégia para você. Talvez seja outra das infinitas estratégias para você. Então, como é que eu tenho entendido isso? Gente, podem fazer perguntas a qualquer momento, fazer comentários a qualquer momento, tá? Que eu vou depois voltando para eles no momento que eu sentir que é bom de respondê-los. Então, como é que funciona isso? Eu tenho clareza da minha necessidade e eu acho que eu tenho clareza da minha estratégia, mas eu ainda não tenho certeza. Porque muitas vezes a nossa estratégia é muito longe de onde a gente está, né? Eu estou num trabalho que não faz sentido para mim hoje e eu quero empreender socialmente. Aí, entre uma coisa e outra, tem tantos passos que a coisa se torna muito distante. E aí eu posso fazer um planejamento de 5 anos, né? Onde eu vou ter todas as etapas direitinho. Então, primeiro eu vou começar a economizar X por mês, porque aí depois de 3 anos eu vou ter um colchão. E aí no terceiro ano eu vou começar a estudar algumas coisas, e aí depois eu vou conversar com tal pessoa. E assim, a vida acontece, as coisas mudam, e a nossa estratégia para daqui a 3 anos, ela muitas vezes muda no primeiro passo. Desci aqui, fui conversar com alguém, esbarrei com alguém na rua e essa pessoa me deu a dica de um curso e pronto, minha estratégia mudou, porque agora eu vou para esse curso. Então é muito importante a gente ter em mente qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é se sentir de uma determinada maneira, né? E aí as estratégias vão ser infinitas. Eu vou aprofundar um pouquinho mais isso daqui a pouco, mas antes disso, acho que para apoiar vocês no entendimento de aonde é que vocês estão em relação ao equilíbrio entre planejamento e flexibilidade, eu vou, só para a gente ter mais clareza, eu vou dividir em 2 arquétipos, tá? Vou dividir as pessoas em 2 arquétipos, sabendo que isso é uma caricatura, tá? Que fique muito claro. Eu estou caricaturando
dois tipos, né? Dois tipos de personalidade, duas estruturas de ego. Então, a primeira é a pessoa que é planejadora, que é o meu caso, né? Eu sou ótima planejadora. Estou aprendendo. E é por isso que eu falei, por que esse tema é tão importante para mim? Porque eu sou muito planejadora e nos últimos anos venho estudando em mim a flexibilidade. Então, os planejadores, eles têm uma parte boa, né? Eu percebo como planejadora que tem coisas boas de ser uma boa planejadora. Então, eu atinjo coisas que são importantes para mim, eu avanço, eu evoluo, eu protagonizo a minha potência, eu protagonizo o que é importante para mim, eu corro atrás, eu sei o que precisa ser feito, eu sei as tarefas que precisam acontecer para que o bloco vá para a rua. Isso me leva a realizar coisas muito, muito potentes e importantes para mim, né? Qual é a parte desafiadora das pessoas que têm esse perfil do planejamento bem forte? Quem tem facilidade em planejar, normalmente são aqueles obstinados de plantão, que querem que a coisa aconteça de um jeito específico. Então, tem o planejamento todo pronto, eu me fixo nas estratégias, eu me fixo em como as coisas vão acontecer. E aí, eu fico achando que o resultado é mais importante do que o processo da coisa. E eu me frustro com muita facilidade, né? Porque eu tenho o traço do controle. Tem que ser do meu jeito, tem que ser agora. Eu não consigo relaxar enquanto não acontece do meu jeito. Me diz se vocês vão se reconhecendo nessa história. Quem aí vai se reconhecendo como bom planejador e ótimo controlador. Então, eu tô tão focada no objetivo que quando o objetivo chega, eu nem consigo aproveitar muito, porque eu já estou no próximo objetivo. Então, são pessoas que têm uma maior dificuldade de aproveitar o processo, de viver o processo em sua beleza, de viver a evolução do processo. São pessoas que têm dificuldade de celebrar os passos, porque estão sempre no próximo passo e depois disso vem vir aquilo. Então, são pessoas, né, como a Ana está falando aqui, planejadores e realizadores são diferentes, super, mas muitas vezes, eu já vou falar sobre isso, porque o planejador, ele pode ficar só no campo das ideias, né? Aqui eu estou planejando 1000 coisas, tenho 1000 coisas para fazer e não faz nada, fica só no campo do planejamento, né? Mas quando o planejador vai para a ação, muitas vezes ele se frustra. Porque as coisas não acontecem como ele gostaria. Fez sentido, Ana? Foi muito bom esse seu comentário, porque realmente você pode planejar. Eu conheço muitas pessoas que planejam, tem Excel, amam Excel, arquivos e arquivos e arquivos no Excel de tudo que precisa ser feito, mas fica só nesse campo das ideias e não realiza, não bota o bloco na rua. Então, obrigada, Ana, por ter trazido isso. Para a consciência, para a gente cuidar disso. E aí, as pessoas que fluem, que têm mais facilidade de fluir. Qual é a parte boa de fluir? Você lida com o que está vivo, você se diverte durante o processo, né? Você cuida do que pede para ser cuidado. Você tem uma alegria de viver. Você vai indo, a vida vai te chamando, você vai indo, você tem uma clareza do que está vivo em cada momento. Mas as pessoas que têm uma facilidade de fluir, veem muitas vezes a vida acontecer sem protagonizar a sua própria potência, sem viver a vida de uma maneira que te potencialize, que você atinja os seus objetivos. Muitas vezes são pessoas com dificuldade com o horário, né? Com dificuldade com a matéria, com dinheiro. Vai me dizendo aí, quem aí se reconhece como um bom planejador ou como uma pessoa com mais fluidez, mais facilidade de fluir? E aí, quais são muitas vezes as reações emocionais ou os gatilhos emocionais de quem tem dificuldade com... Quem tem dificuldade não, perdão, quem tem facilidade com a fluidez? Percebo que às vezes são pessoas com medo de se comprometer, de dizer eu vou fazer isso, eu vou fazer até o fim. Medo de pagar o preço das coisas, porque existe um preço a se pagar quando a gente coloca um bloco na rua, né? Tem um preço, nem todo mundo vai gostar,
Talvez você vai deixar de fazer outras coisas que você gosta porque você está se comprometendo com algo, com algo que faz sentido para você. Talvez você não tenha tantos momentos de diversão, de celebração, porque vai ter a hora que vai ter que fazer o que precisa ser feito, sim, né? Chá tá falando aqui que acha que é fluida. Eu também acho que você tem uma linda beleza na sua fluidez e uma dificuldade de realização também, né? Mas tem muita beleza na fluidez também. Eu aprendo muito com as pessoas que são muito fluidas. Tem sido um grande aprendizado para mim. E as pessoas que são muito fluidas muitas vezes têm medo de perder a liberdade, de fazer o que deseja fazer na hora que deseja fazer. Tem medo de fazer as coisas porque tem que fazer as coisas. Só que quando a gente está conectado com esse lugar da clareza do objetivo, esse lugar que eu falei da necessidade de como é que eu quero me sentir ao realizar determinada coisa, o tem que deixa de ser sobre uma obrigação e passa a ser sobre uma escolha. Então você está escolhendo algo porque você quer se sentir de uma determinada maneira. Você quer se sentir realizado, você quer se sentir potente, você quer se sentir próspero, você quer se sentir coerente, você quer se sentir vivo. Então as etapas para fazer algo são etapas para você se sentir dessa maneira e não porque você tem que fazer algo. As pessoas com dificuldade de planejamento muitas vezes têm o desafio também que são as muito agradadoras, né? Querem... Porque é lindo, né? Você fluir com a vida. Eu, como sou uma boa planejadora, uma ótima controladora, eu percebo que muitas vezes eu sou criticada por vamos fazer o que precisa ser feito, agora não é hora de mimimi, agora é hora de fazer o que precisa ser feito. E eu também tenho a minha distorção nisso, né? Também tenho o excesso disso. A gente está falando do equilíbrio entre as duas coisas. Mas o controlador, que é o bom planejador, estão me ouvindo bem? Parece que pausou aqui. O bom planejador, me digam se vocês estão me ouvindo, porque o Facebook me falou aqui que parou um pouquinho. E aí a Fê, querida, tá dizendo aqui que hoje ela consegue fluir mais, mas já ficou presa na ansiedade e tão focada no resultado que deixava passar muitas coisas importantes. Exatamente isso, Fê. Então, o que a gente está trazendo aqui é o equilíbrio entre as duas coisas. O bom equilíbrio entre o planejamento, o foco, o saber onde você quer chegar e a fluidez, a celebração, lidar com o que está vivo, reconhecer que a vida está te chamando para lá e não para cá. Então, no fundo, a gente está falando sobre dar margem para que a água possa fluir. Ter objetivo para poder fluir no que emerge. A gente está falando entre equilíbrio da energia masculina, que tem foco, realização, objetivo, planejamento, e a energia feminina, que tem fluidez, que entende a hora da pausa, que entende a hora da contração. Como é que é o equilíbrio entre essas duas coisas, né? Como é que é você se comprometer com o planejamento, mantendo a flexibilidade, né? Como é que é você para lá que eu quero ir, mas ao mesmo tempo eu vou manter a minha flexibilidade para chegar lá. E aí, o que eu tenho percebido? Que é muito diferente a insistência da persistência. Qual é a diferença entre essas duas coisas? A insistência, você fica batendo na mesma tecla. A vida está claramente dizendo que, meu amor, não é por aí. Você tentou 2, 3, 4 vezes. Talvez você tenha até mudado uma letrinha ou outra aí no seu planejamento, mas no fundo, você está querendo a mesma coisa. Não é por aí. A vida está te falando. Então, a insistência é focar na estratégia. Eu quero desse jeito, eu quero agora. A persistência é você saber onde você quer chegar e seguir engajado em chegar lá. Tentando diferentes estratégias, diferentes formas. Se a vida está te falando que não é por aqui, vai por ali. Porque, no fundo, o que você quer é um estado de espírito. Você não quer a estratégia em si, né? Então,
Lá em Lumiar, né? Porque eu tô entre Rio e Lumiar nesse momento da minha vida. Lumiar, para quem não conhece, é um lugar no interior do Rio. E tem outras pessoas aqui nessa live que estão em Lumiar. E aí, terrinha mágica. Lá em Lumiar, eu tenho tido a grande alegria de poder observar a natureza e aprender com ela, né? E aí, na frente de casa, tem uma laranjeira. Eu até já escrevi sobre essa laranjeira. Porque eu acho que ela é antiga. Eu não tô lá no sítio há muito tempo, mas eu acho que é uma laranjeira antiga. E ela é meio retorcida. Me parece que ela é muito persistente. Por quê? Deve ter chovido muito, deve ter ventado muito, deve ter quebrado galho, deve ter... De repente, uma outra árvore chegou perto e ela estava querendo crescer para lá e aí ela percebeu que ela tinha que crescer para cá. Mas no fundo, a laranjeira... Qual a potência da laranjeira? Da laranja. Então não importa muito se ela vai crescer para a direita, para a esquerda. O que importa é que ela precisa de condições específicas para poder dar laranja, né? Com a gente é a mesma coisa. Eu tô aqui para realizar o meu desígnio de vida, meu propósito, que é, vamos chamar assim, dar carolices. O meu objetivo é ser quem eu sou, viver a minha verdade e ofertar para o mundo coisas que vêm de um lugar muito puro, muito amoroso, muito genuíno de dentro de mim. Então, meu objetivo é dar carolices. Mas sem me ater à forma da carolice, sem me ater à estratégia da carolice. Porque eu já achei que carolice fosse trabalhar com marketing de moda. Depois eu achei que carolice era ser jornalista. Aí depois eu achei que era anfitriar, ter um espaço físico. Aí depois eu achei que era dar curso. Aí depois eu achei que era dar atendimento individual. Então eu posso estar constantemente me apegando a uma nova estratégia. E aí quando a vida chega e fala, então, essa estratégia que você desenhou, que pode até ter dado certo por um tempo ou não, ela não é mais viva para você, ela não te faz mais feliz. Sabe aquele objetivo, aquela necessidade que você tinha no início? Você não está mais atendendo a essa necessidade. Então, vamos mudar a estratégia, vamos buscar outra coisa, mas a gente fica focado em como as coisas têm que ser. Tá fazendo sentido isso para vocês, gente? Vocês estão se percebendo nesse foco na estratégia e não o foco no objetivo final? Me conta um pouquinho como isso vai ressoando aí para vocês, porque é super desafiador o que está chegando aí em vocês, né? Então, me contem aqui o que está vivo em vocês e se esse papo estiver fazendo sentido, dá um like aí para a gente ter mais vozes e mais pessoas chegando para a gente ter um papo cada vez mais rico, tá? Então, esse mistério da vida, né? Porque a gente nunca sabe o que vai acontecer. A gente não tem o menor controle do que vai acontecer. Ano passado isso ficou muito, muito claro para mim. Vivia 2 processos de morte que eu não esperava que eu fosse viver. E isso, uau, você não controla nada da sua vida. Então, você precisa mesmo lidar com o que está vivo a cada momento. Ao mesmo tempo, eu preciso me comprometer com o que faz sentido para mim, né? Então, como é que é isso de se comprometer com o que faz sentido para mim, mas ao mesmo tempo lidar com o que está vivo, né? Como é que eu posso seguir focada em cumprir a minha função no sistema e perceber quando ou obstinação aparece, e aí eu convido a flexibilidade, ou quando o excesso de fluidez e de preguiça, às vezes, de falta de compromisso aparece e eu preciso voltar para o foco, né? Como é que é isso? Então, o que eu tenho percebido? Estou passando aqui para... Tá. Então, primeira coisa, saber a necessidade que você quer atender. Saber o seu objetivo. Vocês sabem qual é o objetivo de vocês? Como é que vocês querem se sentir? Se é essa estratégia que vocês têm na cabeça de vocês, como é que vocês querem se sentir?
Como é que faz sentido para vocês se sentir... quando você fala, eu quero fazer isso. Por que você quer fazer isso? Como é que você quer se sentir ao realizar isso, tá? Então, primeiro, saber a necessidade que você quer atender. E aí, dá um passo na direção de atender essa necessidade. E aí você vai precisar de uma estratégia, né? A gente vive no mundo da matéria, a gente precisa de estratégias para caminhar na vida. Mas dá um passo em direção a essa estratégia e aí vê o que acontece. Dá uma olhadinha e fala, eu dei esse passo e aí o tabuleiro de xadrez aqui se moveu, já não é mais o mesmo, tá? Qual segue, se a minha estratégia segue sendo aquela? Tá, então eu vou dar um outro passo em direção àquilo, porque depois que eu dei um passo, eu já não sou o mesmo. Tem uma música que eu amo, que é toda vez que eu dou um passo, o mundo sai do lugar. E é exatamente isso. Então você dá um passo, você observa, e aí você dá um outro passo, né? Então isso para mim ficou muito, esse aprendizado ficou muito vivo quando eu e Gui estávamos com um objetivo de ter mais contato com a natureza, de viver uma vida em maior contato com a natureza. Então, essa era a minha necessidade, tá? Em maior contato com a natureza. E aí, olhando para trás, eu pude ver que o primeiro passo que eu dei em direção a isso foi comprar uma samambaia, né? Eu conto essa história às vezes. Comprar uma samambaia como esse compromisso de dar um passo. Aí eu vi, eu gosto de cuidar da samambaia, até dei nome para samambaia. E aí, como é que vai ser isso? Qual vai ser o meu próximo passo? Agora eu vou ter uma hortinha em casa, isso no apartamento. Vou ter uma hortinha, tá legal, tô gostando. Qual é o próximo passo? Vou ter uma composteira, vou ter as minhocas em casa. E aí os passos foram sendo dados até que em um determinado momento a gente percebeu que a gente queria a gente estava pronto internamente para dar um passo maior. Então, qual era o próximo passo possível? Era sair do Rio, mas a gente ainda não tinha estrutura interna, clareza interna para alugar um sítio. Parecia algo grande demais para o tamanho que a gente podia naquele momento. Mas a gente estava muito comprometido com esse próximo passo. Era tipo, a gente tem muita clareza que a gente quer ter mais conexão com a natureza e aqui em casa a gente já está tendo o máximo que a gente tem, que a gente pode, e não está sendo suficiente. Vai para a cachoeira todo final de semana, tem muita planta em casa, tem horta em casa, tem composteira em casa, mas não está o suficiente. A gente precisa de mais. Então, qual é o próximo passo? E aí, dar um próximo passo para a gente foi ir para uma casa que a família tinha, nos arredores do Rio. E aí, a gente ficou uns 3 meses comprometidos com isso, todo final de semana, indo para uma casa que era longe do ideal, não era o que a gente queria. Até que depois de 3 meses, a gente falou, não, agora a gente está pronto para alugar uma casa. A gente quer alugar uma casa. E aí a gente deu esse passo de alugar uma casa com amigos e ter um sítio, né? Que é o nosso sonho naquele momento. E agora a gente está pensando, agora que a gente está vivendo isso, qual parece ser o nosso próximo passo? A gente ainda não está muito claro qual é o nosso próximo passo, mas a gente já está entendendo algumas necessidades que estão surgindo sobre essa conexão com a natureza de um outro lugar. De um lugar de maior profundidade, maior compromisso. Como é que você se comprometer com a terra, realmente. Só que é passo a passo. O que foi muito importante? A gente sabia onde a gente queria chegar, ter mais conexão com a natureza, era onde a gente queria chegar. Então, isso estava e continua estando na nossa mente o tempo inteiro. Inclusive, precisar vir para o Rio para gerar renda. É algo que a gente está pensando como é que a gente pode vir cada vez menos para o Rio para gerar mais renda de Lumiar. É um foco que a gente tem agora, que não é sobre a geração de renda, é poder ficar mais na natureza. Então, esse é o nosso objetivo final, né? E a gente podia... Por exemplo, uma coisa que aconteceu, porque o Gui e eu somos 2 pessoas diferentes, duas maneiras de lidar diferente. Então, eu tenho o maior traço de planejamento e o Gui, às vezes, tem maior traço de fluidez. Então, a gente ficava se cuidando, né? Para não descambar para nenhum dos lados. Porque aconteceu, não, vai ter um show aqui no Rio que a gente quer vir. Quando a gente estava lá na casa da família, né? Vai ter um show no Rio que a gente quer vir. Então não vamos sair do Rio esse final de semana, não, porque tem um show. Não sei quem marcou um jantar que a gente quer ficar. E aí, quando a gente viu, eram 2 finais de semana que a gente não tinha ido
tá em conexão com a natureza, que era o que a gente queria, porque as coisas aconteceram. E sim, um show é legal, mas o que era mais importante pra gente? Era se comprometer com esse passo ou curtir um show, arte, entretenimento? Não tem resposta certa, né? Mas o que era mais importante? Então, você olhar, quando você tá querendo desfocar, isso aí que eu tô querendo fazer, esse passo aí, que parece que tá me distanciando daquele meu objetivo inicial. O que ele está alimentando? Faz sentido eu me comprometer com ele mesmo? Ou o que eu quero mesmo é ir para lá? E aí a gente vai fluindo com essas coisas. Deixa eu ver o que vocês perguntaram aqui. Mandem perguntas, gente, agora, que eu vou dar uma pausa aqui para ler as perguntas. Sinto que a Ana Carolina falou aqui. Mais que a vida se revelar para mim, sou eu... Quem está em processo de revelação sou eu. Por isso, são muitas reorientações de rota, expansão e contração. A pergunta que sempre fica no ar para mim é se eu estou no caminho certo. Maravilhoso, né? Eu sempre falo isso, que quando a gente fala, que a vida vai trazer, as pessoas chamam de vida, outras pessoas chamam de força, outras pessoas chamam de Deus, outras pessoas chamam de acaso, enfim. O acaso vai trazer, a vida vai trazer. Mas por que eu me distancio do acaso, da vida, de Deus? Eu sou criadora disso, né? Então, dar um passo em direção ao que faz sentido para mim é me comprometer com isso. E eu sou a vida. E aí, o que eu tenho percebido, a coisa do caminho certo, um caminho único, certo? O que eu tenho percebido que existe é um caminho que está em conexão com a verdade que a Bíblia. E aí, quando eu me alinho a esse lugar de amor em movimento, a vida se abre. E aí isso me traz uma pista de que esse caminho é verdadeiro. Esse caminho é um caminho de evolução. Esse caminho é um caminho de amor, de bem maior. Quando as coisas começam a se abrir. Quando as coisas estão fechadas, é tipo, cara, talvez não seja a hora, não é por aí. Mas às vezes é só que não é a hora disso acontecer, né? Pode ser também. E aí, a Ana Luísa, eu tô amando as suas perguntas, você tá maravilhosa nas perguntas. Como diferenciar se estar em contato com a natureza é o objetivo ou uma estratégia? É uma pergunta maravilhosa, porque para algumas pessoas vai ser um objetivo e para outras pessoas vai ser uma estratégia. Para mim era um objetivo porque era uma sensação que estar em contato com a natureza me trazia. E que eu só tinha isso estando em contato com a natureza. Uma maior clareza mental, diminuir o meu ritmo interno, menos ansiedade. Aprender com o que está vivo, isso é algo que me faz muito feliz. Aprender com o que é vivo e não necessariamente com o que está no livro. E a natureza me traz muito isso. Para outras pessoas pode ser uma estratégia, né? Eu fui percebendo que várias coisas aconteciam quando eu estava em contato com a natureza. Então, isso passou a ser uma necessidade fisiológica para mim. Assim, eu realmente precisava estar em contato com a natureza, senão eu pifava e eu já tinha testado outras coisas, né? Exercício físico, várias coisas. Mas foi esse contato com a natureza que me trouxe isso. Então, isso é uma outra coisa, né? Minha vivência como praticante de yoga, é muito sobre a força e a flexibilidade ao mesmo tempo, né? É muito sobre você se manter focado no que precisa ser feito e ao mesmo tempo ter flexibilidade. Acho que a yoga é uma grande ferramenta de investigação de flexibilidade e força, né? Não de planejamento, mas de força, de foco. E aí, essa coisa do foco me lembra algo que é a gente precisa investir no nosso processo com regularidade. A gente precisa investir na nossa evolução, nos nossos objetivos com regularidade. Então, dar um passo. Não é dar um passo e dei um passo, agora deixa eu relaxar aqui, ficar de boa, porque, nossa, já dei um passo.
Não. É qual é o próximo passo, qual é o próximo passo, qual é o próximo passo. Sim, celebrar os passos, esse é um grande aprendizado para mim. Dar o passo e celebrar que ele foi dado, celebrar os aprendizados que emergiram com ele, mas se comprometer com o próximo. Porque sem regularidade, não vai rolar você chegar onde você quer chegar. Você precisa, até porque você muda. Você se transforma e aquele objetivo já não é mais o objetivo que você tinha inicialmente, né? Então, essa chave para mim de dar um passo nessa direção e ver o que acontece é muito importante. Eu percebo que isso, para mim, é uma grande chave. Tá comprometida com o meu caminhar passo a passo, mas dar um passo, ver o que acontece, depois dar outro passo, ver o que acontece. Isso é uma coisa interessante, que eu tenho percebido. Eu falei interessante porque eu perdi a concentração, porque o Rô chegou aqui e eu tinha acabado de pensar no Rô. Rô, tô chocada. Eu pensei em você há, 3 segundos e você entrou. Falei, cadê o Rô nessa live? Ele sempre tá nas lives, cadê ele? Ele chegou, maravilhoso. Enfim, então isso é uma coisa, passo a passo. Outra coisa que eu tenho percebido que é muito importante, que é abrir espaço para o imprevisto dentro do seu planejamento. Ou seja, sempre que possível, não atoche-se de tarefas e planejamentos para que você não tenha tempo de lidar com o que está emergindo. Às vezes o que está emergindo é tão importante ou mais importante do que o que você planejou. Então, não bota uma agenda, mil coisas. Esse foi um aprendizado para mim a duras penas, assim, porque era um atendimento atrás do outro, uma reunião atrás da outra, e aí surgia alguma demanda que era muito importante e eu não tinha espaço na agenda. E isso é uma representação super pontual, super pequena do que a gente faz na vida, né? A gente fica tão focado em tudo que a gente tem que fazer que não abre espaço para sentir, para observar, para olhar, tá, a vida tá me apontando. E é uma sensação, gente. Não é racional, é uma sensação. A vida tá me chamando para lá. E se a gente tá aqui, ó, planejamento, ação, 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 realização, 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 como é que a gente vai ter tempo para sentir para onde a vida tá caminhando, né? Como é que a gente vai saber? Não vai saber. Ive, você perguntou aqui, isso pode ser um sabotador, né? Me explica exatamente o que é isso que você está falando. Então, abrir espaço para o imprevisto dentro do planejamento. Então, eu na prática, como é que eu faço isso? A minha agenda, ela sempre tem espaço livre. Eu estou a fim de... eu tô a fim de cuidar das plantas, seja para ligar para minha mãe, se eu tô a fim de ligar para minha mãe, seja para fazer nada, seja para surgir um imprevisto, rolou um problema no transborda e tal, precisa resolver, e aí eu tenho esse espaço, né? E aí, uma coisa muito importante que o Gui me trouxe, que eu acho que ele inventou, e aí eu tô trazendo para vocês, dando crédito a ele, mas se não for ele, depois eu corrijo, que a gente tem o deadline. Então, dentro dos planejadores, tem o deadline, né? Que é a última data possível para você entregar isso, né? Na galera que não planeja, que só flui, tem o no-line, que vai entregar quando tiver a fim de entregar. Entre o deadline e o no-line, parece que tem o lifeline. Então, deadline, né? É horrível esse nome, é uma linha da morte. É horrível isso. No line, sem linha alguma. E lifeline, uma linha da vida. Então, o que eu tenho feito? Se a minha entrega para um projeto é dia 5 de maio, o meu objetivo é entregar no dia 31 de abril. Porque pode ser que coisas aconteçam. A vida acontece, né? Pode ser que a vida aconteça e eu não consigo entregar dia 5. Então, o deadline, ele gera tensão demais. A gente fica rígido, tenso, querendo que a coisa seja como a gente quer que ela seja. Se não for, a gente vai ficar frustrado.
O no-line, ele é nenhuma tensão, é tipo pura flexibilidade, né? Pensa numa postura de yoga, você precisa de força, de tensão em alguns músculos e você também precisa de flexibilidade em outras cadeias musculares. Então, a lifeline é a tensão correta, né? Porque, tô aqui com elástico. Se eu faço muita força nesse elástico, ele vai romper. Se eu não faço força nesse elástico, ele não vai prender meu cabelo. Então, tem uma força exata a ser feita para que a vida flua, para que o movimento aconteça. E é essa tensão que é o encontro entre a flexibilidade e o planejamento. É uma tensão criativa, é uma tensão de movimento, é uma tensão que te leva para a vida, né? Não é uma tensão que te esgarça a você e as pessoas que estão à sua volta, nem uma falta de tensão onde tudo pode, tudo vale e tal. Queria ouvir de vocês. Vocês se reconhecem no excesso de tensão ou nenhuma tensão? Como é que vocês se veem aí, enquanto eu vou vendo aqui a pergunta da Ivy? Perfeito, Ivy. A gente se sabota com 1000 afazeres e desvia do foco. Nossa, isso acontece muito. Muito, 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 muito. Eu vejo muito isso. E também vejo uma coisa de uma megalomania de vou erradicar a fome na África e precisamos mesmo olhar para a fome da África, mas erradicar a fome na África e aí é algo tão grandioso que demanda tanto esforço, tanta coisa que eu não faço o que precisa ser feito. Que às vezes eu vou olhar para a pessoa que mora na esquina de casa e está passando fome, eu vou ali sentar com ela e conversar com ela. Fazer o que é possível e não o ideal, né? Luísa escreveu aqui. Um grande dilema entre planejar e o fluir. Ela acaba de lançar o primeiro disco. Yay! Parabéns! Bota o link aqui pra gente, Luísa, pra gente ouvir. Todo o processo de construção foi de muita fluidez. Ela aproveitou tanto esse sonho que está uma próxima etapa, não se permite mais isso. Tenho cobrado muito planejamento e resultado e tem me frustrado. Porque isso faz parte do início do caminho. Eu acho que a gente precisaria investigar isso mais a fundo, porque isso é uma coisa importante. Nada do que eu tô falando aqui é uma verdade absoluta que se aplica a todo mundo. Cada pessoa é um universo enorme, né? Mas me parece, Luísa, que tem um tempo de assentar a criação, né? Quando eu falo de um próximo passo, depois do próximo passo, depois do próximo passo, pode parecer que não tem um tempo de assentar o que você acabou de fazer e sentir o que está emergindo, né? Porque não necessariamente depois de um passo você já tem clareza de qual é o próximo. A questão é estar atento para qual é o próximo passo. Não é se forçar a saber qual é o próximo passo, mas estar atento ali, ó, alerta, vida. O que é que você está me dizendo? Qual é o próximo passo e tal? E aí você vai. Mas não é fabricar um próximo passo. É permitir que ele emerja da vida que pulsa dentro de você. Faz sentido? Isso te ajuda, Luísa? Me ajuda aqui. Porque só com algumas frases é difícil aprofundar no processo de cada um, né? Eu quero compartilhar com vocês, antes da gente finalizar, uma sistematização que tem me ajudado muito, que tenho um objetivo, mas não tô cumprindo. Não tá rolando, não tô fazendo. Né, em janeiro ali falei que ia fazer isso, isso e isso. Tinha todo aqui, fiz o planejamento que a Carol postou, adorei o planejamento. Gente, eu faço um planejamento que tá vendo, eu sou ótima planejadora. É muito lindo o planejamento que eu faço. Vou postar aqui depois. Ele realmente me ajuda muito. O planejamento de ano, né? Que muitas pessoas têm feito também e tem funcionado. Mas aí é isso. Estamos em abril, meio de abril, lua nova. E aí eu tô, assim, falando que, cara, não tô fazendo aquilo que eu me comprometi a fazer. Não tá rolando e tal. O que é que tá acontecendo? Então,
Vou convidar assim, ó. Pega algo que você... Agora pra gente trabalhar junto. Pega algo que você gostaria de estar fazendo, se comprometeu a fazer, se planejou para fazer e não tá fazendo. Pensa aí em algo. Ive, sim, para sua resposta. Quando o planejamento é grande demais, é melhor dividir em etapas sem perder o foco. E aí, enquanto vocês estão pensando, para a galera que tem desafio de planejar, uma coisa que eu costumo falar para as pessoas que eu atendo é assim: vê alguém que já realizou algo que você gostaria de realizar parecido, ou você mesmo já realizou algo, mas fica sempre catando cavaco. Ih, tá na hora de fazer aquilo. Ih, tá na hora de fazer aquilo. Ih, tá na hora de fazer aquilo. Lista tudo. Lista tudo que precisa ser feito. Você já sabe, você já viveu isso ou tem outras pessoas que viveram parecido. E aí você coloca lifelines para cada coisa. Então, por exemplo, para fazer o transborda, o curso, eu sei que no dia anterior eu preciso enviar e-mail para todos os inscritos, dia anterior ou 2 dias antes, dando alguma informação. Eu sei que 2 meses antes eu preciso já estar planejando a comunicação. Então eu listo tudo e aí eu vou colocando a data de cada coisa. Isso para coisas que você já realizou ou tem pessoas que realizam similar ao que você gostaria de realizar. Tá? Então vamos lá. Vocês têm algo na cabeça que vocês gostariam de estar realizando e não estão se vendo realizar? Então vamos lá. Primeira pergunta. Nossa, pareci muito professoral agora. Primeira pergunta. Você realmente quer fazer isso? Esse objetivo continua fazendo sentido para você? Responde com muita honestidade, sem medo da resposta. Continua fazendo sentido? Isso é algo que seu coração continua querendo? Se faz sentido, tá? Já vou falar se não faz sentido, mas se faz sentido, por que você não está cumprindo? Pode ser uma autossabotagem, algumas vezes algo menos prático e mais emocional. Quem você não está afim de se comprometer com essa história? Qual é a parte sua que não está afim de se comprometer? Você está disponível para pagar o preço disso? De verdade? Lidar com as consequências que podem emergir quando você se compromete? Traz isso para a consciência. Traz essa parte sombra, entre aspas, para a consciência, porque aí você vai conseguir fazer diferente, tá? Então, traz para a consciência para lidar de outra maneira. Você tá com preguiça, não tá muito afim, acha que vai dar muito trabalho, não tá afim, tô com preguicinha. Às vezes pode ser isso. Beleza. Trouxe isso para a consciência, tá? Aí agora, pessoas que disseram não para a primeira pergunta, se você realmente quer fazer isso, falou não, agora você volta com a gente aqui, tá? Esse objetivo que você colocou, que você gostaria de fazer, tem algo que é muito importante para você que está sendo descuidado por esse objetivo? Ou seja, você pensa assim, se eu fizer isso, eu vou deixar de fazer aquilo. Por exemplo, se eu pedir demissão, eu não vou conseguir ter sustentabilidade financeira para pagar meu aluguel agora. Ou se eu for morar no mato, eu não vou conseguir estar presente com a minha família, que é muito importante para mim agora. Então, o que é que está sendo descuidado por esse objetivo que você se colocou inicialmente? Tá? Próxima pergunta. E o que é muito importante sobre esse objetivo? Do que esse objetivo cuida? Eu depois posso colocar todas essas perguntas. Eu fiz um post sobre isso há um tempo atrás. Eu posso colocar todas essas perguntas depois aqui nos comentários, tá? Então, o que é muito importante sobre esse objetivo que você tinha inicialmente? Do que esse objetivo cuida? Porque se você se comprometeu inicialmente, eu imagino que tenha algo bem importante que essa estratégia parece cuidar. Então, o que é? Pedir demissão vai cuidar da sua alegria ou da sua integridade? Morar na roça vai cuidar da sua segurança ou da sua conexão? O que é isso, tá? E aí, agora que você sabe o que estava sendo descuidado e o que estava sobre, se você fizer isso, o que seria descuidado, e se você fizer isso, o que vai ser cuidado, que outra estratégia você pode ter para reunir
Isso que é muito importante para você, que parecia que ia ser descuidado. E isso que é muito importante para você, que poderia ser cuidado. Muda a estratégia. Não se fixa a estratégia. Se fixa essa sensação interna que você deseja ter. Essa necessidade interna. E aí cria uma nova estratégia. Mas se compromete com aquilo. Se compromete. E aí sempre nesse lugar, né? De perceber se faz sentido. Continua fazendo sentido para você. Porque às vezes a gente fica vivendo um planejamento que já morreu dentro da gente. Não faz mais sentido. Essa coisa de muitos processos de coaching falam: onde é que você quer estar em 10 anos? Eu nunca pergunto isso para as pessoas, porque como é que eu vou saber quem eu vou ser daqui a 10 anos? É muito tempo. A vida já aconteceu, já aconteceu, já aconteceu de novo. Tanta gente já morreu, tanta gente já nasceu, tantas Caróis em mim já morreram, tantas Caróis em mim já nasceram. Como é que eu vou saber onde é que eu quero estar em 10 anos? Eu posso pensar, eu quero estar vivendo entre pessoas que fazem sentido para mim, mas não é uma estratégia. Não é eu quero estar morando em comunidade. Eu quero ter uma rede de apoio, isso é importante para mim. Eu quero estar vivendo a minha verdade, isso é importante para mim. Então, eu vou dando cada passo, checando se aqueles meus objetivos continuam sendo atendidos dentro de mim ou não. Porque se eles não estão mais atendidos, recalcula a rota, se compromete com essa nova coisa. Então, o equilíbrio entre o planejamento e a fluidez é você saber o que faz sentido para você a cada momento e se comprometer com isso. Não ficar refém de um planejamento, né? Porque não faz sentido a gente ficar refém de algo que a gente criou para fazer com que a gente ficasse mais vivo. E a gente se vê, vejo muita gente que, não, eu quero deixar de trabalhar numa empresa porque eu não quero ter chefe. Eu quero ter autonomia. E aí passa a ser seu próprio chefe, né? Começa a se colocar metas, objetivos, coisas que já não fazem mais sentido, mas é o chefe interno, né? Então, o planejador, ele tem esse chefe interno. E a pessoa que tem dificuldade de planejamento foge do chefe como o diabo foge da cruz. Então, como é que é essa boa tensão entre essas duas coisas, né? A tensão equilibrada, que não é nem tensão demais, a tensão do deadline, e nem tensão de menos, que é a tensão do no-line. Qual é a sua lifeline, né? Então, a gente está se aproximando do fim. Quero ouvir perguntas, coisas que estejam vivas aí em vocês, para a gente finalizar. Enquanto vocês vão escrevendo, eu tenho notícias. Boas notícias. Sei que tem gente aí de Porto Alegre. Estou indo para Porto Alegre na sexta-feira agora. Vou fazer um trabalho na Perestroika e depois vou fazer o Transborda nos dias 27, 28 e 29 de abril. A gente vai colocar o link aqui para vocês. 2/3 das vagas já foram preenchidas. Muito feliz com isso, porque ainda tem 2 semanas para o Transborda acontecer. E isso dá um acalento no coração da pessoa que organiza curso, mas também, se você está deixando para se inscrever em cima da hora, nos parece que as vagas vão esgotar antes do que a gente imaginava. Então, não deixe para se inscrever em cima da hora, para não ficar para depois. Eu não sei quando eu volto para Porto Alegre para fazer o Transborda. Vai ter Transborda no Rio também. É o único do ano. Eu não vou fazer outro Transborda no Rio esse ano. Vai ser imersivo no Terra Luz, em Cachoeiras de Macacu, no meio de uma natureza, no meio de uma de cachoeiras e cachoeiras e cachoeiras. É muito, muito rico. Vai ser 1, 2 e 3 de junho. No dia 31 de maio é feriado. Então, a gente vai fazer sexta, sábado e domingo. A gente tem desconto até dia 4 de maio. As inscrições também já estão correndo. A gente já tem mais inscrições do que a gente imagina que teria. Então, também não deixe para cima da hora e aproveite esse desconto que vai até dia 4 de maio. Nessa quinta-feira agora, dia 19, eu recebi um convite que eu estou muito